Olá pessoal, aula de número 2 e hoje nós iremos falar de estrutura de dados lineares. Então vamos lá. Na aula anterior, nós vimos essas subdivisões, né, desses tipos de estrutura de dados e o nosso interesse aqui hoje é nesse tipo de dados aqui, de estrutura de dados homogêneas, também chamadas de lineares. Dentre elas, nós temos as listas, as filas e as pilhas. A primeira estrutura que será falada aqui são as listas lineares. Então, o que são essas listas lineares, né? O que é uma lista linear? Essas listas nós utilizamos aí de forma diária e vocês já conhecem um pouco sobre elas. Então, o que é uma lista? Uma lista, ela vai ser aí essa estrutura que armazena elementos que são acessíveis um após o outro, em ordem estritamente linear. São estruturas formadas por um conjunto de dados de forma a preservar a relação de ordem linear entre eles, né? Nós fazemos listas no dia a dia, né? Por exemplo, uma lista de empregados, uma lista de compras, uma lista de peças, uma lista de materiais, de tarefas, de afazeres e etc. Quem nunca foi no supermercado, né, e fez uma listazinha, tem que comprar isso, aquilo e tal, ou fez uma lista de afazeres, né, para organizar seu trabalho, de exercícios, por exemplo. Ou ainda o seu pai quando vai comprar os seus materiais, faz uma lista, ou então a escola ela dá essa lista. Então, uma lista ela é composta por elementos comumente chamados de nós, os quais podem conter cada um deles um dado primitivo ou composto. Esses dados nós iremos representar por um quadrado, por um retângulo, para que a gente possa ter uma ideia, uma noção e nos oriente de forma gráfica a entender o que é essa lista linear. De forma genérica, ele diz que uma lista é um conjunto de n nós, sendo que esse n deve ser maior ou igual a zero, x1, x2, x3 até chegar ao xn, ou seja, o número de elementos. Esses devem ser organizados, estruturados de forma a refletir posições relativas dos mesmos. Se esse n for maior do que zero, então x1 é o primeiro nó, para que 1 menor que k e k menor que n, tem-se que o nó x, k, é precedido pelo nó x, k menos 1, e é sucedido pelo nó x, k mais 1. E xn é o último nó. Caso n igual a zero, a lista será considerada vazia. Pessoal, isso aqui é só uma representação que tem lá no material de vocês e mostra de maneira genérica o que seria essa lista, né? Ele coloca, por exemplo, uma lista dessa. Ele coloca, por exemplo, essa representação aqui a quaisquer valores, a qualquer número. Por exemplo, fazendo a representação, ó, aqui, ó, x1, né, x2, esse pontinho, né, xk-1. Quem é o xk-1? O xk-1, ele é quem? Ele é o 4 menos 1. 4 menos 1, 3. Quem é o xk mais 1? É o 5, né? Porque o k é 4 e k mais 1 é 5. Ok? Isso é só uma representação genérica. Operações em lista lineares. Uma vez que é definido, um conjunto de dados será representado sob a forma de lista linear, precisamos decidir as operações possíveis de serem implementadas sobre esta lista de dados. As operações mais comuns são: nós podemos aí, ó, criar uma lista, verificar se uma lista está vazia, determinar o número de nós de uma lista, inserir um novo nó na lista ou acessar
um nó nessa lista. Quando ele fala assim, antes ou depois do k-enésimo, ele não determina a posição. Quer dizer que pode inserir em qualquer posição. E acessar o enésimo também. Ele não definiu, ele definiu de forma genérica qual é essa posição. Essas operações podem ainda obter a posição de um nó na lista, cujo valor é fornecido, remover um nó, dividir uma lista em duas ou mais listas, concatenar duas listas, unir duas listas e exibir todos os nós de uma lista. As formas de representação da lista podem ser representadas basicamente de duas formas. É o que nós chamamos de sequencial, ou por contiguidade dos nós, ou ainda por encadeamento dos nós. Uma lista sequencial ou por contiguidade de nós, ela é caracterizada por seus nós serem implementados de forma consecutiva na memória física, ou seja, ela vem em forma de série. Consecutiva, ela vem em forma de série. Esse tipo de lista explora a sequencialidade da memória do computador de tal forma que seus nós sejam armazenados em endereços sequenciais ou igualmente distanciados um do outro. Pode ser representada por um vetor na memória principal ou um arquivo sequencial em memória secundária. Aqui nós temos um exemplozinho dessa imagem, que mostra como seria. Essa lista sequencial é uma estrutura, é um tipo de dado homogêneo, o que nós chamamos de vetores. Eu vou deixar uma outra aula para recapitular, para que vocês possam compreender o que é esses vetores, caso não tenha visto. Então, vou colocar lá uma aula rapidinha sobre vetor. Depois vou disponibilizar na plataforma. Então, nós temos aqui, o que é uma coisa sequencial? O que é uma lista sequencial? Essa lista, ela tem que ter um início, Ela inicia, ela tem os nós e ela tem os índices. Esse número aqui, 1, 2, 3, 4, 5, até o seu tamanho máximo, eles é o que nós chamamos de endereços. E esses nós, nó 1, nó 2, nó 3, nó 4, serão os locais onde serão armazenados as informações, serão armazenados os dados. Já uma lista com representação por encadeamento, ela é caracterizada por seus nós serem implementados em qualquer posição na memória. Ou seja, ela pode ficar embaralhada, ela pode ficar solta lá na memória física. Porém, ela tem uma vantagem, Então, cada nó, além de possuir a informação, o dado, informação específica naquele nó, ela vai conter também um ponteiro, ou seja, um complemento da memória para que possa, identificar aonde esse dado está. E esse ponteiro, ele ainda faz o quê? Além dele identificar a sua posição, ele vai apontar para o próximo nó dessa sequência. Então, coloquei aqui um exemplo, Além do dado aqui, ó, essa lista tem que iniciar e ela tem que finalizar. E ela, além de ter seu dado, esse retângulozinho em forma o dado, ela vai ter outra parte na próprio dado, na própria informação, para indicar o próximo dado, o próximo nó da sequência. Lembrando que não precisa ser dessa forma a representação aqui não. Ela pode estar de forma circular, ela pode estar de forma embaralhada na memória. O importante é que tenha esse ponteiro e que aponte para o próximo nó da sequência. Pronto, pessoal. Por hoje é só. As atividades estão lá na plataforma, ok? Tchau, tchau. Esperem que gostem, façam bom proveito do material. Estudem. Valeu, pessoal. Tchau.